Olá, começando. E aí, já vai avisando para todo mundo que a gente já está chegando por aqui. Hoje, com o propósito da nossa campanha que deu pontapé em tudo isso, que é Professoras em Quarentena. Então, quem for chegando por aqui, vamos esperar quem está chegando. Vamos lá. Quem for chegando já vai me dizendo se tá tudo ok, se tá me vendo bem, se tá me ouvindo bem, se tá com alguma dificuldade com a transmissão. Início de transmissão ao vivo é sempre assim mesmo. Deixa eu já ir aqui chamando a nossa convidada de hoje, enviando aqui a solicitação. Aproveitar para agradecer a interação do pessoal que mandou hoje várias respostas lá na interação. Então, muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Milena, já mandei para você, viu? O convite. É só aceitar. Gente, choveu. Boa noite, Ailton. Choveu de respostas, choveu de questionamentos também. Vieram muitas perguntas. Foi massa hoje ouvir vocês, né? Falar com vocês, na verdade. Mesmo que seja por uma caixinha. Eu realmente não esperava tantas respostas, mas foi muito bom. Deixa eu mandar de novo aqui. Foi muito bom. Vocês mandaram o nome de muitas pessoas. Nem todo mundo aceita, né? Tô aguardando. Eita, que ela entrou. Boa noite, Mi. Olá, boa noite, Bel. Você tá me escutando bem? Tá me vendo direitinho? Perfeitamente. Você também. Seu áudio tá ótimo. Tá tudo certinho aqui. Como é que você tá? Eu tô ansiosa, muito curiosa e muito feliz em estar conversando contigo de novo. Ai, que coisa boa. Morro de saudade, Milena, de conversar, de papear, de sentar ali e na escola que você trabalhava e a gente conversar besteira e dar risada. Eu sinto muita falta também. Nem me fale, eu tava lembrando hoje que um dia eu te disse que tu era uma das professoras que fala e eu dentro fico batendo palmas quando tu fica falando. E, meu Deus, e ela me convidou, eu me senti tão lisonjeada. Olha, você estava na primeira lista, só que eu infelizmente não tenho mais o contato de todo mundo. Então, algumas pessoas eu ainda fiquei pedindo aos amigos para depois. Eu disse: não, vou entrar pelo Instagram e vou pedir, porque eu vou dizer, Milena, por favor. E a gente encerra com você esse ciclo das professoras em quarentena, porque eu queria mesmo já trazer alguém que fosse especialista na sua área. Como você já sabe, eu deixo tudo salvo lá no IGTV, então eu vou fazer uma pequena apresentação, tá certo? Ok. Então vamos lá. Milena Lopes é pedagoga, especialista em educação especial, formada em neuropsicopedagogia, é professora da rede pública, é criadora de conteúdo para o Instagram e possui uma página profissional onde promove conhecimento e integração entre professores e um público mais geral, não é isso? Isso mesmo. Só que você fez uma trajetória linda, Milena. Você foi professora de crianças. Eu conheci você como professora de Maria Elis, né? E depois você fez. Aqui tá cheio de amor para você ali, em todos os cantos dessa casa. E depois você fez uma trajetória para a educação especial. Por que essa trajetória? Então, Bélgica, eu não percebi, né, mas desde a da minha graduação, a educação especial ela já me circundava, né? Só que eu ainda não tinha escolhido, pedagogia não foi minha primeira opção. E aí, no sexto período da faculdade, quando eu pensava em desistir, eu conheci a pedagogia hospitalar.
que é uma forma de inclusão, né? E aí eu me reapaixonei, me descobri e hoje não vivo sem a pedagogia na minha vida. Então, eu sempre tive muito contato com pessoas com deficiência, com alunos com deficiência. Quando eu era criança, meu vizinho, né, ele tinha síndrome de Down e era um dos meus melhores amigos. Então, assim, sempre esteve perto de mim. E aí foi quando uma tia minha, né, ela indicou que eu fizesse a especialização em educação especial numa época que estava bombando a psicopedagogia. E aí eu fiquei mais na dúvida ainda, porque o mercado pedia psicopedagogos e eu estava indo pelo outro caminho, né, de educador especial. Mas fui, e não me arrependo jamais. E aí, ao longo da minha vida profissional, eu fui trilhando caminhos que me levassem. Não foi fácil, porque eu sempre quis atuar em hospitais, mas nunca consegui por conta das exigências, né, para atuar no ambiente hospitalar. E aí, com o tempo, eu fui conseguindo, né, eu entrei na rede pública, e aí na rede pública, uma das diretoras da escola que eu trabalhava percebeu em mim, porque eu fazia com as crianças que não tinham deficiência um trabalho de inclusão. Então eu fazia oficinas com eles, botava eles para andarem de cadeira de rodas, para eles sentirem na pele como era. Né? Então eu fazia eles entrarem na escola de cadeira de rodas, fazia eles entrarem na escola vendados. E a diretora observou tudo isso, né? E o comportamento das crianças com relação às outras crianças na escola que tinham alguma deficiência. E aí ela me convidou para ser AE na escola. E aí, minha filha, é paixão onde o céu é o limite. Vira só alegria, né? Que o negócio que segura aqui, o celular caiu. Deixa eu ajeitar aqui. É assim mesmo, viu, minha gente? Professor é assim mesmo. Daqui a pouco o carro do ovo grita, né? O cachorro late, a máquina da vizinha bate. Aqui tem cachorro, daqui a pouco ela late. É assim mesmo. Desculpem porque fica meio tremido, mas é assim mesmo. Eu acho que é um caminho sem volta. É um caminho que a gente não escolhe, mas que nos aborda. Quando você diz assim, eu fazia com as crianças que não tinham necessidades específicas, né? Ou necessidades especiais. Eu imagino que para essa criança era extremamente necessário vivenciar aquilo. Porque para os adultos né? Quando você começa a conviver com pessoas que têm alguma necessidade, e aí eu estou falando de necessidades específicas, não exatamente de deficiências, não isso, mas que tem uma necessidade específica para aquilo, você começa a ver a vida de outra forma, né? Completamente diferente. E de dizer assim, ó, tá joia, é assim que a gente vai fazer. E como criança absorve bem melhor isso, né? Como eles conseguem degustar desse prazer de aprender de uma forma diferente. Isso eu preciso compartilhar contigo. Os desafios que foi eu fazer essas atividades com as crianças que não possuíam deficiência. Eu quase apanhei dos pais dessas crianças. Quem me defendeu foi o porteiro da escola. Porque uma mãe ficou super revoltada porque eu estava... toda vez eu esqueço a palavra. É como se eu estivesse prevendo, sabe? Eu tivesse aqui no dito popular... Agorando. Que aqui em Pernambuco a gente chama de agorar. Isso. Ela disse com todas as letras: a professora está fazendo com que meu filho, no futuro, use cadeira de rodas na frente da escola. Olha, ela queria entrar na escola para brigar comigo. O porteiro, que sabia, né, do que era que eu estava fazendo, ele disse: minha senhora, por favor, a professora está educando. A mãe ficou revoltadíssima, porque na cabeça dela, eu estava pedindo a Deus que o filho dela usasse cadeira de rodas. Eu fiquei chocada nesse dia, Bélgica, mas eu tinha tanta certeza do que eu estava fazendo que eu deixei para lá. Nem procurei saber quem era. O porteiro que me contou a história.
Porque, minha filha, ó, é demais. Agora, as crianças, a coisa mais linda. Eu perguntava para eles por que foi bom. Ah, porque agora eu não vou ficar mais chateado quando tiver um cadeirante na minha frente demorando para andar. Eu vou perguntar se ele quer ajuda. Então, para mim, valeu. É isso mesmo. Cada vivência que a gente tem vale a pena. Nessa sua trajetória, Milena, em algum momento, seja lá ele qual for, você achou que o que você fazia não era suficiente? Sim, direto, assim, porque a vida é muito cruel, sabe? Assim, principalmente no funcionalismo público. Então, eu já vi coisas terríveis, terríveis, assim, acontecerem com crianças que comigo eram crianças maravilhosas. Então, como é que é uma criança que no meu convívio é tão doce, tão amável, tão inteligente, e mesmo se não fosse, porque nada justificaria, o pai ou a mãe fez o que fez, ou fazia do que fazia, sabe? Então, assim, eu sempre achei que eu poderia fazer mais. Só que, infelizmente, no nosso meio profissional, professor que faz muito, né? É aquela coisa, prego que se destaca, leva martelada, né? Então, eu sofro marteladas a minha vida inteira, 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 inteira. E não pense que é por não trabalhar ou por levar nas coxas, não. É justamente pelo contrário. É por fazer mais do que é para eu fazer, né? E aí eu sou dita de que quero aparecer, que quero tomar lugar de diretora, essas coisas, sabe? Aí, por conta disso, você fica se achando, meu Deus, vale a pena mesmo, né? Todo esse sacrifício, esses desafios, levar tanta paulada, mas aí vem as crianças, que são o foco, né, de tudo. Eu falo crianças porque é o público que eu atendo, né, no caso. Mas aí vem os alunos e me mostram que vale. Vale cada paulada. Vale sim. Agora me diga, que é uma coisa que eu pergunto a todo mundo. A gente estava lá vivendo a nossa vidinha, brincamos carnaval, fizemos planejamento anual, veio a pandemia, fechou tudo, e você com um grupo muito específico, como foi que você se viu nesse momento de dizer, e agora eu não vou mais tocar, eu não vou mais abraçar? Como foi que você ficou nessa situação? Fechou tudo e, Milena, agora você vai dar aula à distância. E aí? Então, para mim, o toque em si não fez muita falta, porque a maioria das crianças que eu trabalho são autistas. Então, eu já aprendi a conviver sem muito toque, né? Eu já aprendi a ver sentimentos sem toque, eu já aprendi a sentir sem precisar tocar e sem precisar falar, na maioria das vezes. Então, assim, quanto a isso, essa coisa do presencial mesmo, assim, das relações presenciais, não me afetou muito, na parte sentimental da coisa. Mas com relação ao ensino remoto mesmo, o desafio quadruplicou, porque a grande maioria das crianças que possuem alguma dificuldade de aprendizagem ou alguma deficiência, eles têm déficit de atenção. Né? Então, assim, para se concentrar em frente à tela fria de um computador, é praticamente impossível, sabe? Então, assim, é aquela coisa do plano A, B, C, o alfabeto inteiro, para ver se a gente consegue alguma coisa. Mas, como eu sempre digo, eu não espero os 100%. Se vier 10%, se vier 20%, eu estou super satisfeita. O importante é que venha, sabe? Então, assim, não vou dizer a você que foi perfeito, não vou dizer a você que deu certo com todas as crianças, porque não deu. Não deu porque a gente sabe que crianças ditas normais não se adaptaram ao ensino remoto, né? Então, por que seria diferente com as crianças com deficiência, né? Algumas conseguiram, outras não. Nós adultos, né? Nem todo mundo se adaptou e isso precisa ser respeitado também. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar, Milena. Tem muitos professores te ouvindo, te vendo agora nesse momento. Então eu vou ler algumas coisas, tá? A Bel colocou, tem que ter muita sensibilidade. Karina Suelen colocou, mas ninguém quer fazer junto, né? Em relação àquela sua primeira fala, dos olhares, né? Dos olhares alheios.
É extremamente complicado isso, né? É uma aula de empatia, é isso que a gente precisa. E eu acho que a gente vai passar um tempo para poder aprender a viver com essa nova empatia, que não pode ser apenas de falar, ela tem que ser uma empatia que nos movimente, não é isso? E Bel Sempre. também colocou que a vivência faz parte do aprendizado, onde toda a experiência é válida. Então, você está pronta para brincar? Tô, tô pronta e tô curiosa. É, Eu até botei uma pergunta para você lá no vou abrir. bate-papo, né? Do Instagram, Sim, que eu fiz a plaquinha frente e verso, pode ser? Ou vai claro, a minha é precisar delas assim, ó. separadas? Ó, Ah, pronto. Ok. porque o professor reaproveita, né? Então tá desde a primeira aqui comigo. Tá ótimo. Então vamos começar. Vocês que estão Vamos. aí assistindo também, por favor, vão respondendo pra gente dar risada junto, né? Pra gente chorar junto. Vai que tem coisa de Ai, meu chorar. Deus, eu dou risada com muita facilidade e choro com a mesma facilidade, então vai Eu ser também. ótimo. Eu também. Então vamos lá. Nesse período, você pagou algum mico nos atendimentos online, sim ou não? Desse tamanho aqui mesmo, sabe que eu sou exagerada. Agora, pode dizer qual foi ou acha melhor não? Não, assim, na verdade não é um só, né? Mas eu acho que pelos vídeos que eu vejo circulando na internet é o tipo de mico que todo mundo paga. Mas assim, o maior de todos, assim, para mim, foi aquela velha história. A gente se arruma da cintura para cima, né? E aí eu precisei levantar e eu tava de shortinho, então assim, não foi muito legal. Mas acontece. E Sim. fora conheci também esse mundo virtual, né? Que eu não conhecia. E aí teve um dia que nesse dia eu chorei. Eu chorei, assim, de preocupação que tinha dado tudo errado. Porque, Bel, tu travou pra mim, mas tu tá me ouvindo agora. Tô te ouvindo bem. Não Pronto, parou hora nenhuma você pra mim. pronto. E aí eu fui convidada para gravar uma palestra. E eu nunca tinha feito isso na minha vida. Negócio de gravar, nunca, né? Só que aí eu tava sozinha em casa. E como eu disse, eu tenho uma cachorra gigante. E ela tinha uma mania terrível de chegar em determinado momento e latir sem parar. Só que aí eu fiz todo um processo. Eu fechei porta de casa, eu deixei ela presa, dei comida, fiz tudo para ela ficar quietinha. Não deu 10 minutos da gravação. A cachorra latiu como nunca. Nunca. Foi o pior dia de todos. Quando terminou, a sorte é que ia ser editado, né? Mas eu clamei ao editor, pelo amor de Deus, ele desse um jeito naquilo. Nesse dia eu chorei, Bel. Eu chorei de verdade. Eu disse, meu Deus, tanta preparação, tanta coisa. Mas foi. E depois deu certo. Deu certo. Olha, os vídeos a gente deveria concorrer ao Oscar esse ano, só os professores brasileiros. Confundir os compromissos ou as salas, sim ou não? Isso eu faço Eu, direto, direto. eu Eu entrei mando na reunião mensagem para errada. mandar. Eu já esqueci de reunião, só lembrei, porque nem lembro por que eu lembrei. Na hora, assim, entrei do jeito que eu tava, nem o vídeo eu abri, E que com a tava de câmera aqui, pijama. assim, né? Quando a pessoa diz assim, abre a câmera, e você abre assim a câmera, né? Só o rosto, porque aqui atrás você tava varrendo a casa, tava, o cabelo tá Bem desse isso, tamanho, você para assim, e fala, não, tá tudo bem. é bem isso mesmo. Eu entrei na reunião errada e fiquei um tempão. E Aí, como e tu era, conseguiu o era link? porque eu tinha o link para as duas reuniões, só que em uma Ah, dessas reuniões eu já tinha saído da comissão, entendeu? entendi. E aí entrei nessa reunião da comissão e fiquei lá sem entender, porque eu tava lá também, né? Fazendo cara de paisagem. Aí a pessoa mandou pelo WhatsApp uma pergunta: por que você tá aqui hoje? Meu Deus. Aí eu levantei, ainda não tinha o recurso de levantar a mãozinha, você tinha que levantar no vídeo, né?
Aí eu levantei a mãozinha no vídeo quando falaram isso. Eu queria pedir desculpa, gente. Eu entrei porque eu achei que ainda era para eu ficar até a substituta entrar. Desculpem. Boa reunião, boa tarde. A pergunta foi ótima. Por que você está aqui hoje? É, porque eu fiz a maior confusão para sair, né? Que era uma comissão que estava debatendo. Enfim, aquelas coisas que tu já imagina, né? Já sim. Esqueceu o nome de alguém ou trocou sem querer. Meu Deus, isso aqui devia ficar pulsando assim. Não, isso não. Ah, tu Porque tem uma na memória verdade boa. É eu sacanagem também. tenho. Eu tenho, assim, eu lembro de nome de crianças que hoje estão rapazes, moças e afins, né? Mas quando eu não sei o nome, eu digo mesmo que eu não sei, não tem problema não. Sei não teu nome não, me diz aí. Ou Nossa, então eu digo uma característica da pessoa. Eu digo, não, porque a minha amiga aqui que falou, né, ela falou antes, falou depois, enfim. Mas não, isso não troca nome, não. graças a Deus. Deus abençoe a memória da professora. Mi, De você elefante. você fez algum curso online, sim ou não? Foi de quê? Mulher, e olha, tem uma coisa nessa pandemia que eu digo assim, ó, troféu número 1 de ouro, 18 quilates, o que tiver mais quilates, diamante, o que for. São os cursos online. Bélgica tem muito material bom na internet. Tem, Muito material verdade. bom. Eu consegui, tô terminando um. Não, um eu já terminei, tô terminando o outro. Da UFEPEL, que é da Universidade Federal de Pelotas. Bélgica, são cursos incríveis, tudo gratuito, com certificado. Perfeito, assim. Vários Instagrams de psicopedagogia fazendo cursos a R$ 10. Tanto material incrível, assim. Eu tô inscrita em 500 cursos, porque é validade infinita que eles chamam, não tem prazo de validade o acesso. Uhum. Mas, assim, tem um monte para fazer também. Porque é daquelas, né? Você escolhe um monte de coisa, mas vai fazendo quando dá. Aos pouquinhos. Luísa tá É. dizendo que trocou o nome dos personagens das histórias. Muito bom. Eu contei toda a história do Bom Dia Todas as Cores, uma mega produção que eu trocava as camisas com as cores que ia contando na história. E aí depois, quando eu editei todo o vídeo, alguém disse a mim que em nenhum momento eu fiz o comprimento que tem no livro inteiro, que é Bom Dia Flores, Bom Dia Todas as Cores. Aí eu tive na hora de botar a descrição do vídeo de coloquei reconto, para não ter que gravar tudo de novo. Muito bom. Então eu entendo, Luísa. Sobre esses cursos que você está falando, os Instagrams, você depois topa colocar no comentário para a gente fixar os Instagrams que você está citando? Boto sim. Pronto, joia. Leu algum livro nesse período que já queria ler há algum tempo? Não, não te imagino Não, sem ler, Milena. não, o problema é assim. Eu fiz uma biblioteca, de verdade, assim. Comprei estante virtual, mora no meu coração, assim, eternamente. Mas eu não consegui terminar nenhum livro. Porque agora deixa eu me defender também. Eu tive muitas crises de ansiedade nesse período. Porque aqui agora eu vou relatar meu maior medo, enfim. Por Eu favor. morro de medo de morrer. Perdoe a redundância, mas é bem isso. E aí, quando eu me vi na pandemia, eu me vi enfrentando o meu maior medo, que a qualquer momento eu poderia contrair um vírus que eu não estava vendo, porque uma coisa é evitar, né? Sofrer um acidente, evitar cair de um avião, porque eu não ando de avião, enfim. Eu posso evitar vários tipos de morte, mas como é que eu vou evitar a morte de uma coisa invisível, né? Então, assim, eu fiquei em verdadeiro pânico nos primeiros meses. Então, eu tive várias crises de ansiedade e a minha concentração não voltou ainda. Então, assim, para eu ler, eu sou aquela leitora que lê em voz alta. Então, lê todo mundo que está dentro de casa.
Eu só consigo entender o que eu estou lendo se eu ler em voz alta. E eu não consegui me concentrar ainda, porque você sabe que livros de neurociência, livros de educação especial, é bem complexo. São conceitos que a gente não tem contato, né? Então, neurônios, sinapses, neurotransmissores. Eu vim a me aprofundar agora na neuropsicopedagogia. Então, para eu me concentrar é muito difícil ainda. Mas eu comprei vários livros. Inclusive, também posso indicar nos comentários. No comentário. Ótimo, porque livros a gente deixa fixado. Que acaba virando, na verdade, uma referência para a gente depois, né? Muita gente comentando de algumas séries que a gente citou aqui. E de como é bom, né? E curtas-metragem também. Isso é super importante. Sobre o seu sentimento, eu acho que a gente compartilha. Não apenas eu, mas muita gente que está vendo a gente compartilha disso. A gente não tinha essa experiência, né? De viver essa pandemia, de viver essa reclusão. E e nós, professores, fomos muito cobrados o tempo inteiro sobre todas as questões. Parecia que tudo ia se resolver com a gente, né? Se a gente desse aula, ia se resolver. Se a gente não desse aula, ia se resolver. Volta todo mundo para a escola, sai todo mundo da escola. E aí as pessoas esquecem que a educação é feita por pessoas, aquilo que Paulo Freire dizia, né? A educação é feita por pessoas, você precisa respeitar o humano para que a educação ela flua bem. É muito complicado, mas olha, vai passar, tá passando para todo mundo, vai passar para você. Eu virei ao contrário. Eu virei a traça, mas aí construí um hábito que eu não tinha. Tipo, eu começava a ler, eu conseguia ler numa boa. Hoje em dia eu começo a ler, eu durmo. Né? Eu espero que isso passe também, porque embora eu consiga ler muito, eu fiquei nesse movimento que eu não consigo dizer de onde veio. Na verdade, a gente está convivendo, né, com dores, com sentimentos que a gente nunca pensou, né? Que fosse viver. É tudo muito novo. Eu costumo não romantizar aquela coisa que a gente vai sair melhor depois dessa pandemia. Eu acho que não tem melhor em pandemia, não tem esse conceito de melhor. Mas a gente vai sair diferente, com certeza, sabe? Nem melhor, nem pior. Diferente, todo mundo vai sair, né? Apesar de que ainda existem umas pessoas que nem melhor nem pior, vai ficar do mesmo jeito que, enfim, não vou nem citar nomes, mas... Deixa pra lá, né? Eu já sei a resposta, mas eu vou fazer assim mesmo. Teve crise de riso ou de choro na hora errada, sim ou não? Pode responder com a placa, assim, se quiser. Eu boto aqui, ó. Na verdade, assim, eu tive muita crise de choro por conta das crises de ansiedade, mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita crise de riso. Eu rio descontroladamente mesmo, assim. E tem uma coisa em mim que é terrível, as minhas marcas. Então, assim, quando eu sorrio, que eu tenho as crises de riso, eu fico completamente vermelha. O nariz fica gigante, sabe? Os olhos lacrimejam, parece que eu chorei em rios, sabe? E a minha voz fica estridente, acho que é mal de professor isso. E quando eu choro é a mesma coisa. Então, assim, se eu chorar de manhã, de noite, todo mundo vai saber que eu chorei naquele dia. Porque eu fico com o olho inchado, é terrível. Então, assim, já ri muito, porque também busquei muitas coisas para rir. Porque precisava, né, de um respiro, de um suspiro, de alegria em meio a tanta tragédia. Isso no começo. Do meio para o final, a gente já vai meio que se acostumando, né? A gente, infelizmente, não se acostuma só com o que é bom. Isso. Mas tive muita crise de riso, inclusive em reuniões pedagógicas. Que aí a gente vai lá e liga microfone, desliga vídeo, porque está se estourando do outro lado. Mas acontece. Eu dou muita risada também e durante o tempo eu fiquei suprimindo a minha risada porque é daquele jeito que você lembra, né? Todo mundo que tá do outro lado da rua tá me vendo sorrir.
De um tempo para cá, e não tem nada a ver com esse período que a gente passou, acho que tem um período comigo mesma que eu comecei a não esconder mais. Então, eu recebo muitos vídeos de gente rindo e que a pessoa se transforma numa chaleira, depois num ganso. Você já viu esses vídeos? Eu vou mandar para Eu você, tá fui já. certo? Eu vou mandar para você os que eu recebo, que as pessoas dizendo assim, só me lembro de você. Eu acho que é amor, né? Deve ser Sim, amor. sim. Lembrar Deve sempre ser é amor. importante. Eu tive uma crise de riso que não deveria ter tido e tive muitas crises de choro que também não deveria ter tido. Mas agora já foi, né? Já foi. Luísa tá Uma coisa dizendo risada que após micos. Inclusive ri descaradamente no momento de aula, assim. Porque eu já contei isso aqui, que o macaco chegou aqui atrás, um saguim chegou na hora que a gente tava dando aula. E eu fiquei tão nervosa que eu tive uma crise de riso e eu não conseguia mandar o macaco sair. Eu tive que ir virando a câmera assim devagarinho, enquanto eu estava do outro lado, e foi caótico. Aí depois eu não conseguia parar de rir. Passou. eu compartilho desse sentimento. Mas uma coisa nessa pandemia que assim, eu aprendi muito é não me cobrar demais, nem exigir muito de mim. É como você falou, assim, hoje já foi, não tem problema. Então, assim, hoje eu nunca tive, na verdade, eu digo muito às pessoas que eu amo, que eu sinto, eu transbordo sentimentos, né? Isso às vezes me prejudica, mas eu sou assim. Então, depois desse período, eu não escondo mais, sabe? E eu não tenho mais vergonha. É assim e pronto, sabe? O que dá para mudar, eu mudo se eu quiser. Se eu não quiser mudar, também vai ficar assim, sabe? Isso. E isso eu não tinha dentro de mim. Eu sempre ficava tentando aquele padrão, aquele padrão, aquele padrão. E aí depois eu fiquei imaginando, eu fiquei refletindo bastante de que forma eu estava vivendo. Que vida é essa que eu tô tendo, sabe? Foram momentos muito sérios, assim, que graças a Deus eu estava fazendo terapia online, porque senão os surtos iam ser muito piores. E eu acho que foi o período que eu mais refleti, assim, sabe? Na forma de viver, na forma de me comportar, na forma de encarar as pessoas. Porque eu acho que também é aquela coisa, a gente tem um curto tempo, né, de vida. E ficou muito claro isso pra gente, que a gente pode morrer a qualquer momento. Então eu disse, não, peraí, eu vou perder meu tempo com isso não, sabe? E isso pra mim foi bem legal. É libertador, né? É. É de se rasgar mesmo e de jogar fora. Milena, você maratonou alguma série, sim ou não? Qual foi? Ou quais foram, né? Então, eu maratonei, como é o nome dela, meu Deus? Emily em Paris, acho que é esse o nome da série, tava muito falada. Me apaixonei pela menina, ela é maravilhosa. Só bobinhas assim, tá? Nada muito teórico. Maratonei Bridgerton. Vossa Tem a Graça, segunda por temporada. favor. Vossa Graça. Só Jesus na causa. Aí Isso. maratonei. Maratonei essa e maratonei Coisa Mais Linda. É muito boa também. Que ótimo. Menino, eu fiquei no CSI da vida. Mas todas essas outras que você falou, incluindo o Gambito da Rainha, Não aquelas assisti outras que ainda. são mais cabeça, que leva você. Menina, era maravilhoso. Mas tem mais ou menos o mesmo efeito que o livro na minha mente agora. Sabe? Me deixa, sei lá, me relaxa a ponto de eu conseguir dormir. E aí tá quase com o livro. Então eu prefiro mesmo CSI, Dexter, essas coisas. É mais a minha cara. Chegou a fazer algum plano para o futuro? Aquela famoso, quando tudo isso acabar, eu vou noronhar-me em Fernando de Noronha. Eu vou. Planos desse porte, assim. Quando Sim. tudo isso passar, eu vou tirar o brevet de aviadora. Fez algum plano assim? Não? Fez plano de que Não. tipo? Sabe por que eu não fiz? Porque desde que a pandemia chegou, assim. Deixa eu contar a historinha.
Ano passado não, ano retrasado agora, né? Ano retrasado, eu virei o ano em Fortaleza. Então, show de Alok, a coisa perfeita, assim, na Praia de Iracema, tudo perfeito, perfeito, perfeito. Bélgica, eu olho essas fotos hoje, eu digo, meu Deus, se naquele dia chegasse alguém para me dizer que 2020 vinha do jeito que veio, eu acho que eu batia na cara da pessoa. Porque eu tinha todos os planos que você imaginar. Eu queria ser mãe esse ano. Eu queria tudo, tudo, tudo. O céu era o limite para mim. Era o meu ano. Eu estava decidida a ser o meu ano. E aí veio o coronavírus, né? E depois disso eu me prometi. Eu não faço mais planos. Eu não planejo desse jeito. Eu adquiri muito o hábito do deixa vir. Quando vier, a gente vê o que é que a gente faz, sabe? Logicamente que para algumas coisas você tem que se mexer, né? Senão não vai acontecer. Você tem que ter também algumas ações. Mas eu não consigo mais, assim, dizer. Agora, uma coisa, assim, que eu quero fazer, que aí tem na minha listinha, é encontrar mais fulano, dar um abraço em cicrano, essas coisas muito simples, sabe? Que passava batido. E essa lista eu fiz. E voltar em algumas cidades que eu sou completamente apaixonada. Aí eu disse, não, essas coisas eu vou fazer. Mas muito longo assim, não. Eu já pensei até em ser astronauta, já desisti. Mas tudo bem. Joia, eu acho que se planejar também é uma questão de manter o coração focado em alguma coisa, né? Pelo menos pra mim é assim. Embora eu sou a pessoa do bora ali, bora. Vamos na farmácia? Vamos. Mas a gente vai só pagar uma conta. Assim. Tem nada não, a gente vai pagar a conta, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então se a gente pagar a conta em meia hora, dá pra ir e voltar. Eu não era assim de jeito nenhum. E aí, para proteger a minha mãe, né, que tem mais de 60, eu tive que fazer muita coisa para ela, principalmente no começo. Então eu virei essa pessoa, sabe? Ah, é para ir na farmácia, eu vou. É para ir comprar pão, eu vou, sabe? Mas tu tá cansada, tu já desceu. Não, eu vou, não tem problema nenhum, sabe? Então, assim, virou meio que uma proteção mesmo, sabe? De você ter certas atitudes para proteger as outras pessoas. E isso eu achei incrível, assim, porque foi algo inconsciente que hoje eu paro, né? Para refletir e vejo, nossa, né? Você adquiriu traços bem interessantes para ser humano, né? Que massa. As mudanças, né, que a gente vai vivendo. Vamos lá. Teve um date com seu amor? Sim ou não? Minha Foi bom, amiga. Mulher, até mesa aposta teve. Esse negócio de famosinho, né? Agora de mesa aposta. Até suplar, capa de suplar, eu comprei pela internet, mulher. Mas é uma palavra para descrever o nosso Natal. Foi mágico. Foi mágico. Que lindo. E eu e ele, apenas. Apenas, assim, porque a gente não podia falar com ninguém, a gente não podia estar com ninguém. Então a gente fez a magia acontecer, assim, foi o melhor Natal que a gente passou. Ai, meu Deus, que coisa mais romântica. Das manias de professor, você passou a falar sozinha, sim ou não? Na verdade, eu não passei. É a manutenção de um hábito, né? Eu falo sozinha desde sempre. Eu sou filha única, então desde sempre, assim, é o espelho, é as músicas, minha companhia. Mas eu falo muito só pedagogicamente quando eu estou elaborando alguma coisa, porque meio que quando eu elaboro alguma atividade ou algum recurso, eu tento fazer, sabe? Eu me imagino uma criança, como a criança iria fazer aquilo. E aí eu acabo falando sozinha. As pessoas perguntam, tá falando com quem? Eu não, tô falando comigo. Tô eu aqui, ó. Com uma pessoa super importante. Exatamente. Com Isabel eu admiti que, além de tudo, eu ainda dirijo conversando.
E quando eu percebo que alguém do carro do lado tá olhando, eu sempre disfarço, finjo que tô cantando. Faço umas coisas, faço umas coisas disso tudo. Olha, para Eu não encerrar, dirijo. Eu não tu não dirijo. dirige, Mi? Não, tenho medo, tenho um verdadeiro pavor de direção, porque quando eu estava tirando a minha carteira, primeiro a galera do Detran foi escrota, valendo assim comigo lá, né? Aquele negócio de o que os homens são, não sei o que lá, eram. Na época eram mesmo. Não sei se hoje ainda tá, porque faz tanto tempo. E na época que eu estava tirando a carteira, lá em Boa Viagem, eu vi um homem que a mulher encostou, Bélgica, encostou no carro dele. Não fez absolutamente nada no carro. Nesse homem desceu do carro, ele entrou pelo vidro da mulher para puxar a chave para ela não sair. Porque ia ter que consertar o carro dele, não tinha nada no carro dele. Pronto. Depois dessa cena e do tratamento do povinho do Detran, travei. Não tiro, não consigo tirar a carteira de motorista. Mas eu tenho certeza que se eu dirigisse, eu acho que ia ser a maluca, assim. Que eu ia cantar todas as músicas, eu ia fazer uma festa dentro do carro, que eu acho o máximo. Ah, eu faço essas coisas, eu abro o vidro, venho cantando bem alto com os meninos dentro do carro. É simplesmente maravilhoso. Assim, algo aconteceu muito parecido comigo e nem fui eu que bati, foi a pessoa que bateu em mim. E mesmo assim ele gritava e dizia coisas do tipo que, enfim, mas eu acho que na hora surge em você ou a leoa ou o coelho. Ou você Isso. corre, se esconde, ou você vira uma leoa. E aí quem me conhece, a famosa frase, quem me conhece sabe que atrás desse rostinho redondo e essa vozinha doce, tem uma bicha braba da gota. Quando eu comecei a falar grosso, o homem ficou meio, tomou um impacto. E aí tudo se resolveu, foi bem tranquilo. Olha aí. Não tive nenhum tipo de problema, graças a Deus. Foi uma tranquilidade. Veja, para encerrar, eu acho que eu e você, a gente tem uma vibe muito parecida. E hoje eu conversei com a minha colega Vanessa, a colega de trabalho, Vanessa, e a gente tava falando desse povo do gratiluz, né? Que a vida tá horrível, a fila tá enorme, você tá 3 horas no trânsito, aí a pessoa tira uma foto do pôr do sol e diz agradeça por tudo. Não é que você não vai olhar para o pôr do sol e dizer, poxa, que lindo pôr do sol, mas que aquilo te incomoda e te movimenta de uma onda que você precisa botar de alguma forma para fora, né? É o espreguiçar dessa alma. Mas eu acho que a gente aprendeu muita coisa nesse momento. E eu queria saber de você, se você pudesse agora me dizer assim, o que eu vou levar pro resto da minha vida desses momentos ou desse um ano seria o quê? Mas você quer em uma palavra ou eu posso discorrer aqui alguma Do seu coisa? jeito, do seu jeito. Olha, depois desse um ano, se eu for dizer a você, assim, 3 palavras, né, que martelam na minha cabeça agora, diariamente, depois do coronavírus, eu costumo dizer que a gente está vivendo um novo ACDC, né, que é antes de Cristo, depois de Cristo, só que agora é antes do coronavírus e depois do coronavírus, né? E aí, a primeira palavra seria saúde, porque eu nunca. Sabe aquela coisa, sem saúde a gente não é nada? Nunca tinha caído essa minha ficha, eu falava da boca para fora. Mas agora eu sei que realmente, sem saúde, a gente não é nada. É A verdade. segunda é família. E aí, eu estou há quase um ano sem tocar na minha avó. Sem tocar mesmo na minha avó. E isso me machuca todo santo dia, sabe? Então, assim, a família, para mim, ela ganhou uma força sobrenatural. A gente sabe que família é tudo, mas depois do coronavírus, para mim, ficou uma coisa sobrenatural. E a terceira é a vida, né? Que a gente deve viver da melhor forma possível para a gente, independente de qualquer coisa, sabe? A gente tem uma vida só, ela pode acabar num piscar de olhos e a gente precisa ser feliz. Porque quando a gente morrer, a gente tem que estar feliz. Não dá para morrer angustiado. Morrer já é ruim, ainda morrer angustiado, ninguém merece, sabe? Então, assim, esses foram os meus maiores aprendizados.
Que lindo, Milena. Parabéns, que coisa boa, que bom conversar com você. Que bom ver seu sorriso de novo. Que eu morria de saudade da gente dar risada junto, de absolutamente nada, que a gente tava falando de nada. E a gente começava a rir. E que bom ver que você está nessa sua nova fase. Espero que, se tudo der certo, a gente realmente se torne parceira, né? Em outros espaços e que essa parceria aconteça independente se os organismos públicos andarem ou não. Muito bom ter você aqui. Só lhe agradecer, dizer que foi maravilhoso terminar essa questão das professoras quarentenadas contigo, porque eu imaginei que seria aconteceu exatamente como eu planejei, sabe? Das pessoas com quem eu falei, com quem eu chamei. Teríamos mais pessoas, mas eu acho muito injusto a gente substituir quem disse não por outra pessoa. Então eu acho que minhas amigas, elas são insubstituíveis. Então a gente encerra com você e encerra da forma mais linda possível. Meu Deus do céu, não vale não, no encerramento me fazer chorar não. Por favor. Não, não é pra chorar, não, é pra sorrir. Eu já disse que eu fico, né, daquele jeito. Por favor. Não, mas é pra encerrar feliz mesmo. Você é uma delícia, assim. Eu costumo dar esses nomes mesmo, esses adjetivos. Você é maravilhosa, você é uma delícia. Eu amo ouvir você, é como eu disse, quando você começa a falar, eu bato palmas por dentro. Eu não bato palmas por fora, porque senão ia ficar parecendo uma louca, né? Porque você... E assim, eu sou apaixonada pela sua família, você sabe disso. Eu me considero da sua família. Eu sou louca, alucinada por sua filha. Ela é minha filha, eu tenho certeza disso. Ninguém tira isso de mim, sabe? E isso segue em mim, sabe? É um amor muito puro, é um carinho muito puro que eu tenho por você, por sua mãe, por todo mundo, né? Você sabe disso. E eu fiquei muito lisonjeada pelo convite. Fiquei muito feliz, né, em estar participando desse momento com você, né, em estar proporcionando, assim, esse distanciamento acabou proporcionando a nossa reaproximação, assim, né, desse contato mais próximo, mesmo que por uma tela. E tenha certeza que a parceria aqui é forte e que é por muitos e muitos anos. Eu não digo que é para sempre, porque o para sempre sempre acaba, né? Isso. E outra coisa é aquela coisa. Eita, outra coisa é aquela coisa, foi ótimo. Outra coisa é que a gente aprendeu também que para estar junto a gente não precisa estar perto, né? Então a gente conseguiu se juntar mesmo à distância. Então, assim, eu fico muito, muito, muito feliz com essas possibilidades que a tecnologia nos dá hoje em dia e que o coronavírus ensinou a gente a explorar, né? Então, mais uma vez, minha amiga, parabéns pela família, parabéns pelos filhos, parabéns pela pessoa iluminada, maravilhosa. Eu sou sua fã. Que você é. Muito obrigada, Mi. Obrigada por tudo. Muito obrigada a quem ficou até agora. Obrigada a todo mundo que assistiu. Todas essas nossas brincadeiras. E que vai ficar lá salvo no nosso IGTV. Um beijo. Tchau, Mi. Tchau, pessoal. Boa noite. Gente. Obrigada. Foi maravilhoso. Tchau. Tchau.